Oi, gente! Bom, eu sou a Beta, professora de espanhol, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre tradução. Se existe ou não existe uma tradução perfeita. Então, vámonos! Bom, queridos, o que acontece? Antes que eu me esqueça, se vocês puderem e quiserem, deem um like no vídeo, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Dale! Bueno, voltando então. Olha só. O que acontece, gente? Eu dou aula aqui em Porto Alegre para ensino médio e para pré-vestibular. Já trabalhei em curso de idioma também, já trabalhei no NELI da URGS, mas sempre surge um questionamento que é de como a gente traduz tal coisa. Primeiro, eu quero que vocês entendam que não existe uma tradução perfeita, existe uma tradução semântica contextualizada. Tipo assim, como assim, Beta? Sim, uma tradução literal perfeita é muito difícil da gente conseguir de um idioma para outro, não só do espanhol para o português, ou do português para o espanhol, ou do inglês para o português, do português para o inglês, ou do inglês para o espanhol, e do espanhol para o inglês. Tipo assim, não só aí. Por quê? Porque quando eu falo de uma tradução, eu tenho que pensar, ou de uma língua necessariamente, eu tenho que pensar que as palavras e as expressões, elas surgem de acordo com a necessidade linguística de cada comunidade. Por exemplo, se a gente fosse pensar na palavra tchutchuca, lembra? Ou, sei lá, potranca, mas o tchutchuca. Vem tchutchuca linda, senta aqui com teu pretinho, vou te pegar no colo e fazer muito carinho. Sabe, Furacão 2000, quando eu era bem novinha? Então, bom, pensando nessa expressão, nessa palavra tchutchuca, não tem uma tradução para o espanhol, uma tradução para o inglês. A gente pode tentar parafrasear, a gente pode tentar explicar. Então, quando a gente aprende um idioma, a gente tem que entender que ser fluente num idioma é compreender os seus aspectos culturais e compreender o contexto linguístico que a gente está inserido. Tanto que vocês já devem ter escutado em algum momento assim, alguém dizer, tipo, lembra do filme aquele Se Beber Não Case? Pois é, no inglês, Se Beber Não Case é The Hangover, acho que é assim que se fala, que significa ressaca. Daí tu vai dizer, Beta, nada a ver Se Beber Não Case com ressaca. Sim, por quê? Porque, na verdade, tipo, só ressaca não iria fazer sucesso aqui no nosso país, não iria fazer sucesso no Brasil. E no espanhol, o The Hangover, que seria o nosso Se Beber Não Case, o nome, se eu não me engano, é Que Passou Ayer. Daí fez assim, como assim, Que Passou Ayer? Isso, o que aconteceu ontem? Então, para vocês terem noção, essa questão de contexto linguístico é primordial para que a gente consiga mergulhar num novo idioma. Não adianta tu querer me dizer que o Google Tradutor não é bom simplesmente. Por quê? Claro que o Google Tradutor, ele vai traduzir lá, palavrinha por palavrinha, bonitinha, bem em sequência, tipo assim, tipo porta, puerta e door. Eu não tô falando de um objeto específico, eu tô falando de um contexto linguístico. Então, esse contexto, ele pode ter alteração semântica, né? Porque aquilo tem que fazer sentido para quem tá inserido, para quem tá lendo, tipo uma tradução. Mas também ele pode modificar, tipo, sintaticamente. Por exemplo, no português, se eu falasse viu Marco, no espanhol eu falaria via Marco. Esse a aí é uma preposição, que quando eu tenho um objeto direto, por exemplo, pessoa, eu necessariamente preciso botar no português. Eu preciso botar no espanhol. No português, não. Então, tu vai dizer como seria uma tradução perfeita? Uma tradução perfeita não, uma tradução literal. Não teria, por exemplo, a preposição, entenderam? Assim como, tipo, peguei aqui esse livro do Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. Tipo, foi o primeiro livro em espanhol que eu li, no início da faculdade. E, tipo, em português, tá assim, ninguém escreve ao coronel. Daí tu vai falar, tá, Beta, mas ninguém escreve ao coronel e ele, coronel, no tiene que ele escriba, não tem diferença. É óbvio que tem, gente. Tipo assim, se fosse ninguém escreve ao coronel, se eu passasse pro espanhol, seria nadie le escribe al coronel. Tipo assim, o meu sujeito seria o ninguém. E aqui no espanhol, o sujeito é quem? O coronel. Existe sim um contexto, né, semântico de sentido que muda também. Ou seja, a questão é, tudo que a gente lê, tudo que a gente escuta tem que fazer sentido pra gente. Então, por isso que não tem como traduzir tudo
perfeitamente. Tipo, eu tenho um aluno que é uruguaio, tá? E esse aluno, esses dias, estava falando sobre essa questão de tradução e tudo mais. E ele, tipo assim, eu cheguei nele e falei assim, como eu traduziria pro espanhol, me caiu os butiá do bolso? E ele ficou me olhando com uma cara do tipo, essa professora tá louca? E eu disse, me cayeron los butiás del bolsillo? Tipo, não, seria me querer sorpreso. E assim como a gente tem que compreender que existem expressões idiomáticas, né, de cada idioma, mas existem diferentes formas de expressar a mesma coisa no mesmo idioma. Por exemplo, no português tu vai chamar aipim de macaxeira e de mandioca, mas não só palavrinhas específicas com variantes, né, regionais. Mas eu falando aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que eu tô atucanada, tipo assim, eu tô cheia de coisa pra fazer, eu descobri que no Recife, eles falam que a pessoa tá aperreada. Tipo assim, é a mesma coisa que pra gente é atucanada. E eu descobri também tendo uma aluna do Recife. Eu cheguei, então assim, atucanada é tal coisa. A gente entrou num consenso que lá se falava aperreada. E esses diferentes contextos, eles existem principalmente no espanhol também. Tipo, tu tem 22 países que falam. Ai, Beta, tu não disse que ônibus pode ser ônibus, autobus, coletivo, buceta. Tipo assim, tudo bem, porque depende do contexto linguístico que tu vai estar inserido. Tem lugares que... Bate! Não faz bagunça. Nani? Gente, meu gato. Tem lugares que tem lugares que se usa uma palavra e não se usa outra. Então, assim, o importante, queridos, é que vocês entendam que tudo depende do contexto que a pessoa está inserida. Se é um contexto comunicativo em determinado país, o importante é que ela consiga se comunicar. Isso é ser fluente. Se ela tem um texto, uma prova de vestibular, uma prova do Enem, ou inclusive um livro, o importante é a pessoa ler e compreender aquilo que ela tá lendo. E compreender que talvez não faça muito sentido na língua dela, mas na língua de quem escreveu determinada coisa faz completamente sentido, porque uma escrita, uma fala, um discurso, um texto, ele carrega uma identidade. E essa identidade, a gente precisa se apropriar, tentar se apropriar dela quando a gente, na verdade, mergulha num novo idioma, certo? Foi um prazer conversar um pouquinho com vocês. Até semana que vem. E é isso. Um beijo. Tchau.